evangelização infantil e tem assistência espiritual infantil também. Sempre confundo os horários, mas é isso. Vamos lá? Antes do Quanta Luz, dá mais um. 84. Deixa eu tom aqui também. Existe nada que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Vamos a Quanta Luz. Já? Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz. Neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz. Quando assim pressa, a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Quanta luz, né? Então vamos sentir ainda mais essa luz. Vamos respirando profundamente. Nossos anjos de guarda se fazem presente ao nosso lado. E com essa confiança, essa tranquilidade, uma paz que
que o mundo não nos oferece. É a paz interior. Vamos sentindo esse amigo ao nosso lado. Vamos sentindo a presença do anjo Ismael, tutelar e responsável pela evangelização do nosso país. Ele foi preposto por Jesus. Vamos pedindo a Ismael que nos eleve à presença de Maria, a nossa mãe espiritual, mãe do nosso Mestre Jesus, que nos recebe. Vamos sentindo esse abraço, esse carinho de mãe, dessa mãe de todos nós. Maria nos conduz a Jesus. E diante do Mestre, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, as escolhas que fizemos. Agradecemos imensamente por tudo que somos, pelo que temos. Pedimos orientação, sabedoria, entendimento para realizarmos as nossas tarefas, o cumprimento daquilo que um dia assumimos fazer. E cumprindo com todo o amor, Jesus nos acolhe. Pedimos a Ele que nos eleve até o nosso Pai o agradecimento pela vida. E amparados, nós fazemos juntos a oração que Jesus aqui nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Assim é. Boa noite novamente. Boa noite a todos que nos seguem pelas redes sociais. É tão gostoso estar aqui na frente ouvindo, né? A música, a oração, até arrepia, porque é tanta emoção, é tanta energia. Se a gente se conscientizasse dessa força, desse amor que a gente tem, o quanto nós podemos, somos capazes, né, de acalentar o nosso coração de todos que estão ao nosso redor. Então, que tenhamos aí uma noite de reflexão nesse estudo. A nossa lição dessa semana é a lição número 41, na senda escabrosa. Olha, eu vou ler para vocês, eu vou pedir só assim, fechem os olhos. Eu só vou ler para vocês, presta atenção. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Precisa falar mais alguma coisa? Imagina, gente, é o acolhimento mais gostoso, é a emoção mais profunda que a gente pode sentir quando a gente ouve isso, de que a gente não vai ser abandonado, que a gente nunca foi e nunca será. Essa é a nossa lição, para a gente refletir muito e tentar nos colocar no nosso dia a dia. Está em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. E Emmanuel nos traz da seguinte forma: a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que pão do corpo, necessitamos do pão do Espírito.
Se as células do campo fisiológico sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam, por vezes, aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. A gente estabiliza, mas acontece alguma coisa e a gente se desespera. A gente se desconecta desse nunca te deixarei e nem te desampararei. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como espessa noite nos envolvesse. E qual acontece à natureza, sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro de nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva das nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor, perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais, convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Nunca te deixarei, nem te desampararei, promete a divina bondade. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer, amanhecer, né? Emmanuel. Olha só, é lindo, né? Não te deixarei nem te desampararei. Vamos lá. Esse versículo completo é o seguinte, vou ler para vocês. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Na realidade, o livro de Hebreus foi dirigido aos cristãos judeus que enfrentavam perseguições e ficavam em dúvidas, né, sobre a fé em Jesus. Então, não é uma reprovação à parte financeira, ao você se organizar financeiramente, não é nada disso. Mas o que está chamando a atenção é para a gente não transformar isso como foco da nossa vida, que supere todas as questões nossas espirituais e que a gente fique só preso na parte material. Por isso que ele chama a atenção para que a gente compreenda que tudo que a gente batalha, conquista, ok, está tudo bem, mas nós não estamos aqui para isso. O conforto e tudo mais faz parte, mas nós estamos aqui para algo muito maior. É uma jornada. E daqui a gente não vai levar nada. Só os nossos atos, os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente plantar e que nós vamos colher, tá? Então é nesse sentido que a lição nos chama. Vamos pensar assim, né? Normalmente, quando acontece uma dificuldade, isso acontece com todos nós. Qual é a primeira reação que a gente tem? A gente se desconecta de tudo, entra em desespero, acredita que nada dá certo com a gente, e aí começa um muro de lamentações, né? A gente fica totalmente desacreditado, questionando até a nossa fé. E aí, diante disso, o que nós fazemos? Queremos resolver as coisas imediatamente, nem pensamos na hora em fazer uma oração, tentar buscar o centro nosso, o eixo, aí a gente vai e toma qualquer decisão. Por quê? Porque a gente se desconectou, a gente deixou a situação ser maior do que a nossa fé. Então, é nesse sentido que a gente tem que estar atento. Quando a gente ouve, por isso que eu falei para vocês, né? Fechem os olhos para ouvir. É
tão profundo porque toca o nosso coração, porque a gente não está desamparado. Por que, em que momento a gente começa a acreditar nisso? Porque a gente olha para a situação e entende que não tem solução. Mas a gente está olhando com os nossos olhos daqui. A gente não está olhando com o nosso olhar espiritual. A gente não está olhando com essa grandiosidade e esse caminho que a gente escolheu seguir, que é muito maior. Então a gente precisa entender, tá, que diante das dificuldades, nosso exercício em primeiro lugar não é tomar uma decisão. Ou melhor, é tomar uma decisão, é orar, pedir amparo, se recolher. Aconteceu essa situação, tá? Como é que eu resolvo? De que forma? Deixa eu pedir orientação, sabedoria, porque eu sei que a situação está acontecendo, porque tem um propósito. Qual é esse propósito? Da nossa evolução. A gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para aprender, para crescer, para evoluir espiritualmente. Mas você não sabe o que eu estou passando. Olha, todos nós temos as nossas dificuldades. Não tem um maior ou menor problema. Não tem a maior ou a menor dificuldade. Cada um vai sentir a sua como sendo a maior. Porque é a que você está sentindo. Então, quando a gente encontra essa dificuldade, a gente tem que, na realidade, parar, se organizar espiritualmente para pedir o amparo, a orientação, para fazer e buscar a solução. Esse é o movimento. A gente não vai ficar de braços cruzados esperando que as coisas espiritualmente sejam resolvidas. Não é sobre isso. É sobre a gente pedir e confiar. Eu li uma vez que a nossa vida podia ser comparada com uma corrida de obstáculos. Sabe aquelas corridas de obstáculos? Você pula, você dá um salto, você vai, você dá um salto. Então, é mais ou menos isso. A gente olha lá o obstáculo, vai lá e pula. Interessante isso, né? Aí fiquei pensando, não que eu fosse pular, né? Mas eu estava pensando assim, eu falei, caramba, se a gente avaliar, cada obstáculo é uma dificuldade. A gente coloca o nome de problema, né? E se a gente entender que esse obstáculo está nos fortalecendo? E aí a gente passa por cima desse obstáculo. Vencemos um, vem outro. Aí a gente vence. Vem outro. Areti, não para quando terminar a nossa missão aqui. Até lá não. Numa corrida de obstáculo, quem para no meio ou avista o obstáculo e para, perdeu a corrida. Nós não viemos para perder corrida nenhuma. A gente veio para aprender, para evoluir. E se isso faz parte do nosso processo, então a gente tem que pegar a lição e falar, tá, eu vou encarar. Tá doendo, tá difícil, mas eu vou vencer. Então eu peço orientação, eu peço a capacitação para que realmente eu consiga passar por esse obstáculo. E quando eu passar por esse obstáculo, eu fico mais forte. Então, não faz parte do nosso roteiro, tá? E a espiritualidade não quer isso de nós. Jesus não quer isso de nós. Deus, nosso Pai, não quer isso para nós. Que a gente desista. Ele quer que a gente se fortaleça. Então, a gente precisa colocar uma meta. Desistir jamais. A gente vai vencer e vai passar por cada situação da melhor forma. E quando a gente passa pela situação, aí sim, a gente vai compreendendo o que nós aprendemos. E às vezes a gente olha e fala, mas não está acontecendo nada diferente. Presta atenção, que está assim. E às vezes você entende e olha só o maior e você não entende o menor que foi acontecendo. Você já começa a perceber. Você já começa a buscar a oração em primeiro lugar. Você já começa a ter um comportamento diferente. São os ganhos do dia a dia que esse obstáculo trouxe para nós. Então, vamos começar a olhar, né, os obstáculos que aparecem, mas vamos entender que
Deus jamais daria um obstáculo que a gente não tem o recurso e a condição para passar. Essa certeza a gente precisa ter no coração. Eu coloquei aqui, tá? Para a gente ter uma certeza. Eu elenquei aqui durante os estudos que Deus é fiel e presente em todas as circunstâncias. Isso é fato, a gente não pode nem sequer duvidar. Quando está tudo bem, a gente fica super tranquilinho. Basta que a situação ruim aconteça que começa tudo aquilo que eu comecei no início a falar, né? A gente começa a desacreditar, a gente vai nesse ciclo. Porque é nosso, é natural. Nós somos crianças ainda, nós estamos aprendendo. Então, a gente precisa ter isso. Vou repetir. Deus é fiel e presente em todas as circunstâncias. Fato. Não importa quão instável seja o cenário externo. Pode estar passando, cada um sabe da sua dificuldade. Mas a gente precisa entender que Ele está junto com a gente. Então a gente não tem por que se sentir só. Eu estou me sentindo tão sozinha. Não, eu não estou sozinha. Eu posso não ter fisicamente alguém que me ajude, mas espiritualmente eu sou amparada. Eu tenho meu anjo de guarda, tenho os amigos espirituais, eu vou buscar o auxílio e tenho Jesus, e tenho Deus comigo. Então Ele vai me mostrar, Ele vai me guiar para eu passar esse obstáculo. A presença, tá? Essa presença, ela é constante e ela é fonte de paz e coragem. Quando a gente realmente faz essa conexão, vem uma força muito grande que toca o nosso coração. Não vai tirar o obstáculo da nossa frente, mas Ele nos dá força, nos capacita para passar pelo obstáculo. E normalmente o que nós queremos é que o obstáculo seja retirado. Não vai. Tá? Não vai nem os meus, nem os de vocês. Não vai. Mas a gente vai ganhar força nas pernas, aqui e aqui no coração, para a gente passar pelo obstáculo. Tenhamos essa certeza. E colocar isso em prática, tá? Façam esse exercício, vou sugerir para vocês durante toda a semana. De alguns momentos, fecha os olhos e pensa que a gente não vai ser abandonado e que a gente não está abandonado. Que nós estamos muito bem amparados. Só isso já... É só isso e tudo isso, né? Então tenhamos isso no nosso coração, porque isso é transformador. Achei essa lição tão especial, tão maravilhosa. Todas as lições são maravilhosas, né? Mas essa, ela está falando algo que é para confortar. Eu me senti abraçada, eu me senti amparada, né? Não que eu não me sinta em outras lições, mas essa foi profunda. Deu uma sensação de um amor tão profundo e é exatamente isso. Por isso, durante os dias, fecha os olhos e lembra desse versículo. Eu gosto de anotar, né? Então, escreve. Ai, estou pensando, tá muito ruim, escreve, lembra, lê, olha. Anota no celular, né? Os mais moderninhos assim, eu gosto da caneta aqui, mas anota para ter isso constantemente, que a gente está amparado e protegido. Certo? Com essa certeza no nosso coração, a gente vai novamente fechando os nossos olhos. E eu vou falar novamente: nunca te deixarei, nem te desampararei. Sentindo essa presença de nosso Deus, de Jesus aqui conosco, nós vamos nos tornar agora um só. Uma única energia para vibrarmos, desejarmos o que temos de melhor em nossos corações, capaz de apagar toda e qualquer dor, mágoa, desafetos, desentendimentos que tenhamos, compreendendo de que Deus está sempre nos capacitando. Então vamos juntos vibrar, porque vibrar é desejar. Vamos vibrar pelo nosso planeta, que nos dá a oportunidade de executarmos as tarefas que um dia assumimos cumprir, que nos foram dadas com a certeza
tenhamos todos os recursos para executá-las. Vamos vibrando intensamente por todos os lares coletivos, por todas as casas de assistência, os hospitais, por todos aqueles que não têm um lar, que moram nas ruas, a cada irmão nosso que habita nesse planeta e nesse universo, em todas as dimensões. Vibramos por todas as casas que propagam o Evangelho de Jesus Cristo, como a nossa aqui, o Sintonia Fraterna. Vibramos pelo nosso lar, com a certeza de que Jesus lá se faz presente também, abraçando, cuidando de todos que ficaram lá, para que pudéssemos vir aqui hoje. E aqueles que não têm a família física, mas têm a família espiritual, se sinta também amparado. Vibramos intensamente por todos os nomes contidos na cestinha de vibrações, que recebam exatamente o que necessitam, na saúde, no trabalho, em todas as questões e todos os obstáculos. Vibramos intensamente, pedindo a permissão de Jesus para nos incluirmos nessas vibrações, para que possamos manter durante toda a semana essa energia que cabe a nós equilibrarmos. Diante de cada obstáculo, nós vamos lembrar que jamais estamos sós, que estamos amparados com a presença do nosso Mestre. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. 91. Vamos ficando mais receptivos ainda para recebermos do alto toda essa energia agora em forma de passe, de tratamento. Todos aqueles que estão em assistência vão ficando mais receptivos, os que não estão também receberão. Nossos amigos espirituais se fazem presente, nossos anjos de guarda, aqueles que estão em tratamento no P2, no CH, no CHC e no P1. Sintam que do alto da cabeça à planta dos pés, toda a energia do alto foi instaurada. Cabe a cada um de nós mantermos essa sintonia durante toda a semana, para que possamos enfrentar os nossos obstáculos com a certeza absoluta de que jamais seremos deixados. Nós estamos
completamente amparados. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um trechinho. É o número 14, é o segundo parágrafo. Tem a ver com a nossa... Que tem a ver com a nossa preleição. Jesus estiver contigo, Vamos prestar atenção, gente. nenhum mal te surpreenderá. Pode vir tempestade, forte ou bravo mar. Se Jesus estiver contigo, o teu barco a salvo está. Ele governa os mares, Ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor das paz. Se Jesus Estiver contigo, teu mal te sucederá. Pode vir tempestade, vento forte ou bravo mar. Se Jesus estiver contigo, o teu barco a salvo está. Ele governa os mares, Ele é o Senhor da paz. Ele é o Senhor da paz. Estamos ou não estamos amparados? Muito, né? E tem aí a música justamente para nos fortalecer. E a nossa vitamina da semana, olha só, gente. O que nos cabe diante de tudo que a gente ouviu e aqui para exercitar? Confiar. Confia no Senhor de todo o seu coração. É só isso e tudo isso que a gente precisa fazer. Que tenhamos uma semana abençoada. Está em Provérbios 3:5. Tá? Anota, a gente fez até bonitinho aqui, um desenho aqui, ó. Uma bonitinho para ter aqui. Excelente semana, confiando naquele que tudo pode por nós e que está cuidando do nosso barco. Fiquem com Deus.